será que você já parou para analisar como você enxerga Deus? E talvez, como eu falei, talvez você enxerga Deus pelo motivo que você veio a Ele. Será que você veio aqui buscar o quê? Quando eu digo aqui, eu não estou falando hoje não, volto a dizer. Quando você buscou a Deus, o que é que você estava procurando? Qual era a tua necessidade? Qual era a tua expectativa? Querido, tem pessoas que não estão mais no nosso meio, que queria algo, não encontrou, não recebeu, ou demorou para receber e foi embora. Porque ele queria que Deus fosse apenas um provedor, me dá, eu quero, se não me der, eu vou embora, e muitos foram embora. Eu espero que você não esteja aqui por algum desses motivos, esperando algo de Deus para depois partir. Amém? Então, como é que você enxerga Deus? Em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Essa, querido, foi a primeira manifestação de Deus que a Bíblia relata. Foi a primeira manifestação de Deus ao ser humano, através da sua palavra, porque quando Deus criou os céus e a terra, não tinha nenhum de nós lá, somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Porque ele diz, né, façamos, então são três, né? São três não, é mais que um. E se nós pegarmos desse princípio, no princípio Deus criou os céus e a terra, como é que eu enxergaria Deus? Como um Criador. Criou a terra, como a Bíblia diz, Ele cria a terra da sua palavra, do nada Ele cria a terra. Então eu posso ver Deus como um Criador. Se eu pegar Gênesis 1, eu vou ver Deus como o Senhor da vida, deu vida, como o Senhor dos seres terrestres, dos que voam, dos que nadam. Eu posso ver Deus como o Senhor do universo. Eu vejo Deus como o Senhor da humanidade. E só por esse motivo, queridos, só por Ele ter criado essas coisas, pequenas coisas, será que eu posso dizer assim? Ou tudo isso, já seria um motivo suficiente para todo dia nós estarmos nos rendendo ao Senhor. Independente de você precisar de algo ou não, independente de como esteja a sua vida ou não. Mas, queridos, o ser humano tem uma tendência a não se importar pelo todo. O ser humano, ele tem uma tendência a querer algo particular. Quando eu estava fazendo essa administração, me lembrei muito da política. Sabe quando é que um político, para a maioria do ser humano, é bom? Quando ele me beneficia. Quando ele dá um emprego para um filho meu, para mim, para minha esposa, aí esse é um bom político. Eu voto nele para isso. O ser humano tem a tendência, querido, a querer sempre o eu, para mim. Ele não pensa como um todo. Então, quando eu venho buscar a Deus, eu estou vindo buscar a Deus não porque Ele criou os céus e a terra, não porque Ele criou tudo que você vê, não porque Ele me dá um fôlego de vida, como Ele dá para todo mundo, mas é porque eu quero algo em particular. Eu quero a minha cura, eu quero a cura do meu filho, eu quero um emprego melhor. E essa é a tendência do ser humano, sempre buscar algo para ele. E voltando à questão da política, querido, nós temos que mudar a nossa mentalidade, só para a gente fechar esse resumo essa coisa da política, para não deixar aberto. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Eu tenho que pensar num político, num todo. Eu não posso pensar num vereador, votar no vereador porque ele vai beneficiar a minha rua. Não, eu tenho que pensar que ele está beneficiando o meu bairro, a minha comunidade, a nossa cidade. Ele vai trabalhar em prol de um todo e não de um em particular. E Deus também é dessa forma, Ele trabalha principalmente no todo, no povo de Deus. Deus pode fazer algo por você? Pode e tem feito. Mas esse não pode ser o nosso motivo de estarmos aqui. De nos beneficiar a nós mesmos, exclusivamente a nós. Porque quando Deus se manifesta a mim, qual é a tendência? Qual é a minha tendência? É eu encher o peito
e começar a revelar Deus para as pessoas através da minha experiência, porque Deus se manifestou a mim, e a partir desse momento, a visão que eu tenho de Deus é aquela. Sabe, querido, quando nós falamos dos dons, Deus me dá um dom, não é para Deus se revelar a mim, não é para eu me revelar a alguém através daquele dom. A Bíblia diz que um dom, por exemplo, estou falando de um dom, é para que o corpo seja aperfeiçoado. Deus nunca pensa em um simplesmente, mas sempre no coletivo. Deus se manifesta para as pessoas, sim, mas o que Deus quer principalmente é um todo, é todo um povo, é todo um corpo. Amém? Nós não somos um membro fora do corpo, nós somos vários membros em um corpo, e assim Deus nos quer. Então nós temos que pensar sempre num corpo. Sabe, talvez você diga assim: Deus ainda não fez aquilo que eu queria. Poxa, mas Deus fez na vida do meu irmão, glória ao Senhor. Só isso já é motivo de eu estar aqui adorando o Senhor, porque Deus fez na vida do meu irmão, Deus está fazendo na nossa comunidade. Amém? Mas infelizmente a maioria de nós quer que Deus se manifeste em particular, cada um, para que eu assim possa o adorar, para que assim eu possa dizer que Ele é Deus. E eu quero falar rapidamente umas 3, 4 passagens aqui, e ver como Deus se manifestou na vida dessas pessoas, e como talvez aquelas pessoas enxergavam Deus. Abra sua Bíblia em João 4, 16, 19. Talvez, se eu perguntasse aqui para cada um, de um por um, por que você veio para a presença de Deus? Eu acredito que cada um talvez teria uma resposta pelo motivo. Será que alguém veio ao Senhor porque reconheceu que Ele é Deus, que Ele é meu Senhor, o meu Rei, o meu... Será? Ou será que a gente está buscando algo mais? Eu sempre digo que nas igrejas, se a gente for contar, pelo menos 60% são mulheres. E eu penso que as mulheres buscam mais a Deus, não é porque elas querem Deus simplesmente, mas porque elas estão levando uma vida sofrida em casa. Talvez os maridos não estejam correspondendo como deveriam corresponder, e elas, na ânsia de melhorar seu casamento, sua vida, buscam a Deus. Estão erradas? Não, não estão erradas. Mas como seria bom se nós viéssemos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Mas queira ou não queira, querido, glória a Deus que nós estamos aqui, independente do motivo. Mas eu quero que a partir de hoje isso mude em nossas vidas, que a gente possa deixar para trás o motivo pelo qual nós viemos, e que a partir de hoje esse motivo mude, para nós continuarmos essa caminhada de um modo diferente, enxergando a Deus, não pelo que Ele pode fazer, mas sim por quem Ele é. João 4,16 diz assim: Jesus encontrou-se ali, com a mulher samaritana. Essa passagem é muito conhecida. Ele lhe disse, a partir do 16, ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é um profeta. Para aquela mulher samaritana, Deus se mostrou, para ela como um profeta. Ela viu que Deus, Jesus, conhecia a sua vida oculta, digamos assim, passada. Tu tem um marido? Não, esse que tu tem nem teu marido é, tu já teve 5, e o que tu tem agora não é teu. E ela disse: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Então, talvez a mulher samaritana, Deus é um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, um profeta. Mateus 14, 14. Vamos lá. Jesus chega
numa praia, né? E ele encontra essa multidão. Diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se nós olharmos para essa multidão, nós podemos olhar e dizer assim: eles viam Deus como um provedor. E eu creio, querido, que quando fala, eu escolhi essa passagem aqui por causa desse nome, multidão. E eu creio que a multidão, nós, a maioria de nós, em multidão, olhamos para Deus dessa forma, como um provedor, como um supridor, como alguém que vai me alimentar, que vai me suprir as minhas necessidades. Eu sempre digo, querido, que nós temos que dar as condições para Deus agir na nossa vida. Final de semana que vem, os meninos, os Fábios, o Eduardo, vão em Porto Velho fazer um concurso. Eu não vou. Será que eu tenho condição de Deus fazer um milagre e eu passar nesse concurso? Não tem como. Mas será que eles estão abrindo uma porta para Deus fazer um milagre na vida deles? Estão. Querido, eu tenho que me colocar na condição de Deus fazer um milagre. Deus não pode lhe dar um concurso se você não fizer uma prova. Tem coisas, querido, que Deus só vai agir depois que você agir. Essas pessoas aqui esperavam de Deus simplesmente o alimento. E o alimento nosso, Deus provê através de um trabalho. Deus pode usar um irmão para lhe abençoar? Pode, deve, tem ajudado, como aqui tem. Mas o que Deus quer realmente é que nós, com o nosso suor, sejamos sustentados e assim poder ajudar até outras pessoas. Então eu tenho que me colocar na condição de Deus fazer esse milagre na minha vida. Para essas pessoas aqui, eles se assentaram, olharam para Jesus e esperaram a provisão. Então eles olharam para Jesus como um provedor. Se você ver antes essa passagem, Jesus já tinha feito aqui curado várias pessoas. Só após o alimento que eles foram embora. E a Bíblia diz que eles foram, né? E é isso que eu comecei falando. Algumas pessoas, quando recebem aquilo que vieram pegar do Senhor, eles vão embora. Eu não estou dizendo aqui que eles se desviaram. Aqui é só uma maneira para a gente entender. Mas quantos de nós fazem isso? Vocês lembram daquela passagem que Jesus começa a falar mais firme com os discípulos, com a multidão, e começa a ir embora de um a um, e Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês não vão? Mas Pedro diz, né? Senhor, onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que assim seja na nossa vida. Se não chegar a provisão, se não chegar o milagre, onde nós iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna? E que assim seja nas nossas vidas, querido. Sabe por que muita gente se desvia por causa dessas pequenas coisas? Esperam algo que não alcançam. Não vê Deus como o Deus da vida. Não vê Deus como um Deus criador dos céus e da terra. Não vê Deus como o Senhor nosso. Mas como um provedor, como um curador. Amém ou misericórdia? Lucas 23. Vamos ver mais uma passagem. Lucas 23, 32.
Diz assim a palavra do Senhor. Isso aqui já, os últimos minutos, digamos assim, de Jesus. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Agora vamos lá para o 39. Lucas 23, 39. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Querido, para o primeiro homem, o primeiro ladrão, digamos assim, Deus não era ninguém para ele. O próprio Jesus ali do lado dele, para ele não era nada. Só ia se tornar algo a partir do momento que ele se manifestasse. Tu não é Deus? Tu não é Jesus, o Cristo? Então salva a ti mesmo e a nós. Será que às vezes nós não agimos como esse homem? Senhor, se tu faz isso, então prova para mim. Deus não tem que provar nada para nós, para nenhum de nós, e muito menos para aquele ladrão na cruz. Mas aquele segundo homem, ele olha para Jesus, para o próprio Deus ali, e vê como Senhor e Salvador. Repreende aquele outro ladrão, mas vê como Senhor e Salvador, e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Talvez aquele ladrão nunca tinha visto a Jesus, mas naquele momento ele reconhece o Senhor Jesus como o Senhor da vida dele. E é dessa forma que nós temos que reconhecer Jesus como nosso Senhor, não como alguém que pode nos dar algo, mas como alguém que já nos deu um fôlego de vida, como alguém que já nos proporcionou tudo que existe aí fora, cada alimento que chega à nossa mesa. E é por isso que nós devemos o adorar pelo que Ele é, que Ele é Deus, é Senhor. Amém? E eu volto a perguntar, primeira pergunta que eu fiz: como é que você enxerga Deus? Qual foi o motivo que te trouxe à presença dEle? Será que você já alcançou ou será que você ainda está esperando? Eu espero que você já tenha alcançado e continua aqui pelo que Ele é. Amém? Quantos de nós, como eu falei, já não se frustraram, desistiram, pararam, recuaram, seguiram o caminho largo, porque não alcançaram aquilo que esperavam de Deus? Às vezes, querido, nós nos aproximamos de algumas pessoas com alguns interesses. Infelizmente, o ser humano, não estou dizendo todos, toda regra tem exceção. Mas tem algumas pessoas, alguns seres humanos, digamos assim, alguns de nós, que se aproximam de alguém com algum interesse. E quando não consegue nada, se afasta novamente. E assim faz com Deus. Que se nós chegamos aqui dessa forma, que nós possamos realmente mudar. Talvez se um dia alguém te pergunte qual é o versículo que o pastor Galbas mais citava. Eu vou falar aqui, eu tenho 2 versículos que eu cito muito. E eu vou falar um que eu cito muito, que não é o que eu coloquei aqui. Sabe qual é um versículo que eu cito muito, que se um dia alguém perguntar, vocês poderiam dizer? Eu sempre falo de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E tem outro que eu falo muito aqui no culto, que foi o que eu coloquei aqui, porque tem a ver com a nossa administração. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, querido, quando esse versículo aqui começar a fazer parte realmente dos nossos interesses, da nossa vida, aí sim, vamos começar a entender o reino de Deus.
Talvez a maioria de nós vou voltar a falar nisso. Talvez a maioria de nós, talvez não, com certeza a maioria de nós veio aqui querendo as outras coisas e encontrou o reino. Eu fui atrás de outras coisas com Deus, só que eu encontrei o reino. Foi o inverso que eu fiz. Eu espero que com você que veio buscar outras coisas também aconteça isso. Encontre o reino e comece a viver o reino intensamente. Porque é isso que o Senhor diz aqui: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas aí que nós precisamos, o Senhor diz que Ele acrescenta. E nós temos que crer nisso. Então que a partir de hoje, querido, a gente possa começar a viver dessa forma. Buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar verdadeiramente. Que nem fala, quando ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Quando ele diz, né, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Queridos, se nós prestarmos atenção para essa oração, o que a gente fala nessa oração, quando diz assim, né, que perdoa os meus inimigos assim como eu tenho perdoado. Gente, isso é perigoso demais. A gente falar, Senhor, eu quero dizer o seguinte, que quando eu digo isso, eu estou dizendo assim: eu só vou perdoar, eu só vou ser perdoado se eu perdoar. Quando ele diz, ele começa dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado. Por que o Senhor começa dizendo Pai nosso? Ele está dizendo para nós repetir essa oração? Não, Ele não está dizendo para nós repetir essa oração. Ele está ensinando um modelo de oração. Ele está dizendo que eu tenho que começar uma oração reconhecendo que Deus, é Senhor, é meu Pai, é meu Senhor. Exaltando a Deus. E Ele diz: Tu és santo, seja santificado. Que venha o teu reino, que a tua vontade seja feita na terra, na minha vida, como ela é feita no céu. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que o reino de Deus tem que vir na terra e eu tenho que viver conforme a vontade dele. E é isso que esse versículo está dizendo de Mateus 6,33. Primeiro, a sua oração começa buscando o reino, e depois você começa a falar das suas coisas do dia a dia, do pão nosso. Amém? Então que esse versículo comece a fazer parte da sua vida. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois o Senhor vai acrescentando as outras coisas. E eu quero que você hoje, quando você chegar na sua casa, antes de dormir, ore a Deus em relação a isso. Eu te desafio, a partir de hoje, se você já alcançou ou não alcançou aquilo que você veio buscar na presença de Deus, a deixar isso de lado. E a partir de hoje começar a buscar Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode te dar. Sabe, querido, se você começar a buscar Deus pelo que Ele é, não importa se Ele vai te dar aquilo que você quer ou não, você vai continuar adorando, você vai continuar sabendo que Ele é o nosso Deus, único Senhor e Salvador. E não importa o que aconteça, você continua aqui, domingo após domingo, adorando e exaltando o nome dEle, porque você já não o adora e nem o exalta pelo que Ele pode te dar, mas sim porque o que Ele já fez, quem Ele é, quem Ele representa para nós. O seu pai e a sua mãe, eles não são seu pai e sua mãe porque eles te criaram simplesmente, porque eles te dão o que comer, o que vestir. Eles são teus pais e pronto. Independente se você passou fome ou não, se você foi abandonado ou não, são teus pais e pronto. Você não tem como mudar isso. Apocalipse 1:8 diz assim: Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Sabe, querido, se você segue a Cristo pelo que Ele pode te oferecer, você não vai aguentar a caminhada. Porque nem tudo o Senhor diz assim: pedis e pedis mal, para gastar com seus próprios deleites. A maioria das coisas que nós pedimos, queridos, são coisas que o Senhor nem pensa em nos dar.
Nem passa pela cabeça dele nos dar. Sabe quando uma criança pede uma faca para brincar? Sabe quando uma criança quer fazer algo que você sabe que ele vai quebrar a cara ali na frente? Talvez a maioria das coisas que nós estamos pedindo a Deus são coisas que não estão conforme a vontade dele para nós. Então você vai se decepcionar, porque ele não vai te dar. Ele é um pai amoroso, um pai cuidadoso. Então os meus pedidos têm que estar alinhados com Deus. Mas pastor, como é que eu vou saber que os meus pedidos, as minhas preces estão alinhadas com o Senhor? Oséias 6:4, eu não sei, eu não me lembro se é 6:4, se é 4:6, algo assim, mas é Oséias. Buscai, agora vai repetir outro, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais você conhecer, e mais você buscar em conhecer, você vai começar a entender aquilo que Deus tem para ti, aquilo que Deus quer que você faça. Então você vai saber se aqueles pedidos, aquilo que você está querendo, é algo que o seu corpo deseja, ou é algo que realmente Deus deseja para a tua vida. Amém? Eu falei que quando você chegar em casa hoje, eu quero que você tenha uma conversa séria com Deus, e diga: Senhor, até aqui, eu te busquei por isso, por isso e por isso, mas a partir de hoje eu quero mudar isso na minha vida. Eu te desafio a fazer isso, a ter uma conversa. Ele já sabe disso, todo mundo sabe que ele já sabe, né? Mas como é bom a gente escutar da boca da pessoa, né? Sabe quando a Gabi chega para mim e vai falar algo, e eu pergunto para ela, e ela mente, e eu já sei a verdade. Não é ruim? A gente não quer escutar a verdade ali? Talvez você até minta para alguém aqui, mas Deus já sabe pelo que você veio. Então fale a Ele com a sua boca de novo: Senhor, eu vim por causa disso, disso e disso, mas a partir de hoje eu quero buscar realmente o Teu reino em primeiro lugar. Amém? Eu te desafio a fazer isso hoje. Eu já fiz isso há muito tempo atrás, já tive essa conversa com Deus, porque como eu falei para vocês, eu não fui a Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele podia trazer de volta a saúde emocional da minha esposa. Amém? Um dia, Deus se revelou a seu povo através de Moisés, e olhe só o que é que Ele disse para Moisés. Êxodo 3, 13 e 14, eu não sei se eu passei esse versículo para o Eduardo, de Êxodo 3, 13 e 14, mas diz assim: Moisés perguntou, querido, Moisés estava no deserto, e Deus se encontra com ele naquele monte lá, onde tem as sarças ardentes, e ali Deus manda ele voltar lá para o Egito, e resgatar o povo. E Moisés começa a dizer: mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? E ele está tendo esse diálogo com Deus, e Moisés diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Já pensou isso? A resposta de Deus foi isso: eu sou o que sou. Moisés talvez tivesse esperado ele dizer assim: eu sou o Deus que vai livrar vocês dos Egípcios, eu sou o Deus que vai jogar 10 pragas e vou matar os primogênitos e vou... Não. Deus disse para ele: olha como é que Deus se revela ao seu povo: eu sou. E é dessa forma que nós temos que enxergar Deus. Ele é e pronto. Ele é o Deus do universo, Ele é o Deus da terra, e isso é mais do que suficiente para nós o adorarmos por toda a eternidade, independente do que Ele fizer ou não fizer. Ah, pastor, mas Deus fez os milagres na vida daquelas pessoas. Não importa. Eles creram que o eu sou tinha enviado Moisés, e assim aconteceu na vida deles. Foram libertos.
o reino de Deus se manifestou e depois outras coisas foram acrescentadas. Bateram várias cabeças, bateram muita cabeça aquele povo, mas eles creram de início, porque senão eles não tinham saído lá do Egito. Eu queria chamar o ministério de louvor para vir aqui para cima. Querido, essa manifestação de Deus a nós, ele tem que ser suficiente para nós estarmos aqui todo domingo, para nós sairmos por essas portas e vivermos uma vida diferente dos outros que não conhecem o eu sou, dos outros que não conhecem o Senhor. Eu falei para vocês que eu enxergava Deus como alguém que poderia curar a minha esposa, mas naquele encontro que eu tive com o Senhor, eu me encontrei com o eu sou. E a partir dali, querido, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais. Eu estou falando da primeira vez que eu tive contato com Deus. Não foi 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Naquele dia, a primeira vez que eu estive numa igreja, digamos assim, eu tive um encontro com eu sou. E ali mudou a minha história, mudou a minha vida. E eu comecei a enxergar Deus pelo quem Ele é, e não pelo que Ele podia me dar. Como um Deus Salvador, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que tem nas suas mãos a minha vida, o fôlego da minha vida. Vamos ficar de pé? Pastor, o que é que o senhor quer com tudo isso? Eu quero só dizer, querido, que o que eu quero é essa oração que eu pedi para você fazer hoje à noite, quando você chegar na sua casa. Se revele, se declare ao Senhor. Diga a Ele qual foi o motivo. Talvez você só veio porque o teu amigo te chamou e você veio ver o que estava rolando. Sabe o WhatsApp? O que significa a palavra WhatsApp? O WhatsApp quer dizer o que está rolando, o que está acontecendo. Isso é o WhatsApp. Talvez você veio aqui na igreja para saber o que estava rolando, o que estava acontecendo na vida do seu amigo, da sua amiga, do seu irmão, sua irmã. Mas eu te desafio, querido, a buscar o reino de Deus a partir de hoje e levar uma vida diferente. E você começar a demonstrar o eu sou através da sua vida, onde você for, independente do que Ele fizer. A partir de hoje você não vai apresentar Deus para as pessoas porque Ele pode curar, porque Ele pode trazer uma provisão para a tua vida, porque Ele pode dar uma casa, um emprego, porque Ele pode suprir a necessidade de alguém. Mas você apresenta Deus pelo amor dEle. Você apresenta Deus porque Ele é Deus e Senhor, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas, porque Ele é Deus, simplesmente porque Ele é Deus. Amém? Declare isso. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Pelo que Ele é, que assim seja. Que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus.
dia, Paulo disse que tinha um espinho na carne e disse ao Senhor: Senhor, arranca de mim esse espinho. E Deus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Ele é Deus. Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Ele sempre será Deus, independente do que acontecer. Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus. Curado for. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Sabe, querido, talvez você entrou por essa porta hoje aí e dizendo: é hoje que eu vou receber a minha bênção, é hoje que o meu Deus vai me abençoar. E você entra por essa porta e recebe essa palavra e diz: Senhor, não foi isso que eu vim atrás. Mas sabe, querido, para hoje é isso que Deus tem para a tua vida, porque Ele quer ter uma mudança na tua vida. Ele quer ver uma mudança na tua vida. Ele quer ver você realmente o buscando, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Ele quer ver você aqui de mãozinha erguida, adorando, porque Ele é Deus e Ele é digno de toda adoração. Nós somos, querido, devedores a Deus de adoração. Deus não está mendigando adoração a nós, mas nós temos obrigação de adorá-lo pelo que Ele já fez, pelo que Ele é. Ele é Deus, simplesmente Ele é Deus. Não importa se a doença veio, se não veio a cura, se a porta fechou ou se abriu, Ele é Deus. Amém. Eu quero orar pela tua vida, Pai, em nome de Jesus. A maioria de nós, Senhor, veio até Ti buscando algo, talvez uma cura física, talvez um emprego, talvez um casamento melhor. Senhor, eu te peço, meu Deus, que o Teu Espírito venha mudar isso em nós. Que a partir de hoje, Senhor, a nossa busca por Ti seja realmente, em primeiro lugar, o Teu reino. Seja realmente, Senhor, pelo que Tu é e não pelo que Tu pode fazer. Senhor, eu peço que Tu venha mudar o meu entendimento, o nosso entendimento, que nós possamos, Senhor, começar a buscar a Ti, a Te adorar, a Te exaltar, porque Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Se a porta abrir ou não, nós somos adoradores do Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Senhor e Salvador. E é assim que nós queremos viver, Senhor, em nome de Jesus. Querido, tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Só levante a sua mão. Ou se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida de uma vez por todas ao Senhor. Amém, Jesus. Tem uma moça ali. Cadê uma intercessora aí? Chega aí perto. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fica com ela, Silão. Querido, tem uma passagem na Bíblia que diz que quando uma alma se converte, a festa no céu, amém? Nós estamos aqui num ambiente totalmente espiritual, como eu preguei há 2 semanas atrás. Não existe duas vidas, uma espiritual e uma secular. Isso aqui é tudo espiritual. E a festa aqui, amém? Como é que é o nome da senhora? Eliette. A Eliette, a dona Eliette está entregando a vida a Jesus, amém? Estenda a sua mão para cá. Abençoe a vida dela. Senhor Jesus, nós te apresentamos a vida da dona Eliette.
Hoje ela tomou a decisão de te reconhecer como Senhor, Senhor da vida dela. Pai, que ela busque em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e eu tenho certeza, tua palavra, que as outras coisas tu vai acrescentar na vida dela. Senhor, que ela se torne uma verdadeira adoradora, uma mulher onde tu se comprais dela, Senhor, onde ela vai te alegrar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dela, abençoa a vida da sua família, sua casa, onde ela for, ela seja reconhecida como uma grande mulher de Deus, uma serva do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor.